Olá pessoal, tudo bem? Mais um que cai na prova discursiva e hoje nós vamos falar da última parte que costuma aparecer aí no seu texto, importante. Tem gente que acha que pode escrever sem ela e aí tem um prejuízo danado na hora de composição da nota, porque todo texto precisa necessariamente apresentar começo, meio e fim. E o que cai na prova discursiva de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a conclusão. Tão importante, esse parágrafo final, geralmente um parágrafo final do seu texto, tão importante para poder fechar ali, amarrar toda a discussão e todas as ideias que foram apresentadas ao longo do seu texto. Então, o assunto hoje é conclusão. Vamos dar uma olhadinha no que eu trouxe para nós, para poder entender bem como é que funciona isso aí. Olha só que bacana. Então, o que cai na prova discursiva de hoje vai trabalhar, né, vai falar sobre como trabalhar a conclusão do texto. Professora, a conclusão é importante? Lógico que é. Professora, obrigatoriamente eu preciso resolver um problema na minha conclusão? Claro que não. Depende do comando, do direcionamento do texto e também, evidentemente, de como você construiu todo o processo de desenvolvimento e de que posicionamento você demonstrou ali no seu texto. Existem diferentes formas de você trabalhar a conclusão. O que não pode acontecer, não ter uma conclusão. Diferente da construção do parágrafo, que se permite, né, não ter um período conclusivo, dependendo da extensão do parágrafo, o texto, por sua vez, não entra essa conversa aí, não. Todo texto precisa de uma conclusão, que é o momento em que você vai finalizar aquela discussão proporcionada ao longo de todas as linhas redigidas no seu texto. Há, como eu mencionei, diferentes formas de conclusão, porque há diferentes formas de se solicitar, de se apresentar uma proposta de redação. Uma coisa que é importante e que é inerente, né, ao tipo de conclusão que você vai adotar. Nós vamos conhecer aqui 3 possibilidades. Algo que é inerente a isso é o fato de que a conclusão ela precisa ser sucinta. Então, o parágrafo conclusivo, ele não é um parágrafo extenso demais, porque você precisa finalizar ali as discussões. Um outro ponto bem relevante, o parágrafo conclusivo, ele precisa necessariamente ser condizente às ideias que foram apresentadas ao longo do texto. Não é, portanto, um parágrafo em que você vai inserir novas informações. Você vai amarrar, você vai fechar as informações que já foram previamente trabalhadas. Então, esse é um ponto bem importante que você tem que levar em consideração. Outra questão relevante que acho válido colocar aqui para você é evite verbos no gerúndio. Tem muita gente que gosta e acha até que é o adequado, né? Eu vou começar minha conclusão com concluindo. Evite isso. Por quê? Tem uma explicação gramatical para isso. O gerúndio é uma forma nominal que indica ações contínuas. Então, um verbo no gerúndio, ele serve para apontar uma ação contínua. Se você começa o seu parágrafo conclusivo, que deve finalizar a dissertação, a redação, a argumentação, não importa que tipo de texto você está fazendo. O parágrafo conclusivo, ele finaliza, né? Finish. Você não pode colocar um verbo que indica uma ação contínua. Então, se você põe lá concluindo, qual é o pressuposto ali? De que você vai ficar ad eternum fazendo isso. Então, verbos no gerúndio não são recomendados a parágrafos conclusivos, justamente porque a finalidade de um verbo no gerúndio é apontar uma ação contínua, tá certo? Vamos lá dar uma olhadinha nos 3 tipos de conclusão que eu trouxe pra gente hoje. Então, como é que você trabalha a conclusão do texto? Tem que trabalhar voltada a tudo aquilo, todo o teor do texto, então, os argumentos que foram apresentados ao longo do desenvolvimento, o posicionamento que está sendo defendido, a conclusão, ela precisa se relacionar a essa parte do texto. Você não pode trabalhar com uma outra perspectiva. De repente, eu falo, tenho todo um direcionamento, a conclusão eu mudo. Não, você vai ter uma incoerência aí na sequência do seu texto. Então, essa conclusão, ela precisa se relacionar às informações anteriores, como mencionei há pouco, ela precisa ser sucinta, ela precisa contemplar a ideia do texto e normalmente a gente trabalha com um processo de retomada. Mas existem 3 possibilidades bem legais de trabalhar a conclusão. A primeira delas a gente chama, o que eu acabei de falar, retomada da tese. O que é a tese? A tese é o posicionamento que você está defendendo. Uma conclusão de retomada de tese é um processo de conclusão que vai resgatar, certo? De forma mais ampla, vai resgatar aquilo que de forma mais ampla representa o posicionamento que você está demonstrando ali no seu texto. Então, a conclusão, ela é a apresentação da visão geral do assunto tratado. Isso é importante. Então, eu
posso retomar aquilo que foi apresentado na introdução, ou até, por que não, no desenvolvimento. Eu gosto muito de entender a conclusão como algo que se remete ao desenvolvimento e, consequentemente, à introdução. Então, essa retomada é um olhar para trás, né? Então, o que você faz? Você relembra a redação como um todo. E isso é importante, ó. Então, essa parte de retomada de tese, você vai relembrar a redação como um todo. Então, é o fechamento que vai estar de acordo com tudo aquilo que você colocou, seja exemplo, seja argumento, seja tópico, não importa. O que você apresentou previamente, certo? E que vai te ajudar a concluir que realmente a introdução é verdadeira. Então, aquilo que a retomada da tese, reforça a sua ideia. Por que colocar a introdução verdadeira? Porque a tese, ela normalmente aparece lá em cima, já na sua introdução. Então, você pode finalizar o seu texto com uma retomada. Você resgata, né, aquilo que você está defendendo, entendendo o parágrafo conclusivo como mais abrangente, como um olhar que se volta ao texto como um todo. Gosto bastante de fazer retomada. Então, é um processo de reafirmação, né? Aquilo que eu estou defendendo realmente faz sentido. Mas quem não quer fazer retomada pode concluir por perspectiva. A conclusão por perspectiva, ela é muito bacana, mas há necessidade de se tomar alguns cuidados aqui. Então, o que seria essa conclusão por perspectiva? Pode-se também apresentar possíveis soluções para os problemas expostos no desenvolvimento, buscando prováveis resultados. Só que o que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que é utópico, né? Então, você trabalhar com aquelas colocações do tipo, é imprescindível, é preciso, é necessário promover ações que visem o bem-estar da população. Legal, bacana, perspectiva, mas que ações são essas? Quem vai tomar a frente disso? Como isso vai ser desenvolvido? Como isso pode ser mensurado? Então, o seu pensamento ele tem que permear tudo isso, porque senão você vai acabar fazendo uma conclusão de deslumbre, né? Fazendo com que o corretor olhe e fale, volte para a terra, Alice, você não está no País das Maravilhas. Né? Então, cuidado, a conclusão por perspectiva ela é legal, mas é perigosa nessa medida, de que você precisa ter o pezinho no chão para saber. Né? Trabalhar com um processo de conscientização pressupõe sempre dizer, né? Quem fará o quê e, sobretudo, como, ok? Então, cuidado aí com a perspectiva. É por isso que a retomada de tese é ainda a mais utilizada, a forma de conclusão mais utilizada. Tá? E, por fim, temos também uma outra, vamos voltar aqui, uma outra questão importante. A perspectiva pode pressupor uma intervenção. Tá? O Enem, por exemplo, é uma prova que pede essa intervenção. Né? Você tem que apresentar uma proposta de intervenção. Então, na conclusão, obrigatoriamente você tem que dizer, não pode deixar de apresentar o que vai ser feito, quem vai ser feito, como vai ser feito, como isso vai ser medido. Então, a perspectiva abre para essa linha de raciocínio. E a nossa última é uma até mais comum, né, que é você trabalhar com a coordenada conclusiva. Logo, portanto, né, tendo em vista. Então, tomar cuidado, porque a conclusão que se inicia com essa conjunção, elas acabam ficando mais próximas daquilo que a gente chama de senso comum. Então, tomar muito cuidado, tá? Por isso, porque o seguinte, então, o que acontece? A gente tem aí a conclusão, né, o parágrafo conclusivo sendo iniciado com uma oração, normalmente uma assertiva, uma afirmativa, e aí nós vamos ter a conclusiva que vai arrematar toda essa discussão. O que vem depois da conjunção? As soluções para os problemas expostos ali no desenvolvimento. Tá? Então, diante disso, é esperado que, portanto, então, a finalização com as conjunções conclusivas são as mais comuns, a que eu menos gosto, porque é a que se aproxima ainda mais do senso comum, mas isso não significa que ela seja inadequada ou que você não possa ou não deva fazer uso dela. O que a gente está fazendo aqui é justamente apresentar possibilidades, sugestões, né? Não existe uma verdade absoluta. Existem outras formas de conclusão? Existem, mas é você quem vai fazer a escolha daquela que mais te agrada e que mais se encaixa na linha de raciocínio que o seu texto está seguindo. O que nós fazemos, reitero, o que nós estamos fazendo aqui é te apresentando possibilidades. A última, eu considero a mais perigosa, em relação a gente acabar caindo
as armadilhas do senso comum. Gosto muito de fazer retomada, mas não tem como deixar de dar crédito à perspectiva, que é aquela que vai apresentar uma intervenção. Eram essas as possibilidades de conclusão que a gente tinha para dividir com você hoje. Continue aí inscrito no canal, assim você recebe todas as novidades. A gente está sempre trabalhando para trazer informação de qualidade, para trazer notícias que sejam boas para você que está aí trabalhando, está ansioso, às vezes está até angustiado em relação ao concurso. Veja que a gente tem muita coisa boa para dividir. Continua acompanhando, que eu tenho certeza que você vai mandar muito bem. Um beijo grande e nós nos vemos no próximo Que Cai na Prova Discursiva.